Boa noite a todas. Hoje são todas, né? Não tem todos, são só todas. Nós sempre abrimos uma mensagem do dia da Eileen Ked. Eu peço desculpas, eu estou no celular e estou num lugar assim meio escuro, com umas luzes diferentes. Eu estou aqui no sul da Universidade Federal e vou falar sobre o dia de hoje, 10 de março. Por que não se utilizar do que é seu por direito? Opa, qual é a vantagem? Qual é a vantagem de ter uma lâmpada no seu quarto? Está dando delay? O que está acontecendo? Qual a vantagem de ter uma lâmpada no seu quarto se você não a acende? E inundar o quarto com luz. Está dando para sair? Eu não estou ouvindo. Tá sim, Maria? querida. Estamos ouvindo, Cristina, é porque a sua conexão está um pouco baixa, mas estamos Tá, ouvindo sim. tá bom. Então deixa eu começar porque por que não se utilizar do que é seu por direito? Qual é a vantagem de ter uma lâmpada no seu quarto se você não acender e inundar o quarto com luz? Por que não procurar sempre pela minha ajuda e força e usufruir de todas as maravilhas que eu tenho para lhe dar? Pare de lutar por conta própria, pois quando você me reconhecer e me amar, você vai desejar estar em constante contato comigo e para com a minha divina presença. Você irá querer caminhar na luz, porque onde há luz, a escuridão deixa de existir. Você gera luz através de sua maneira de viver positiva, construtiva e amorosa. Portanto, não deixe nada negativo obscurecer essa luz. Você terá que fazer isso conscientemente, até que toda negatividade se afaste e você aprenda a viver positivamente o tempo todo. Talvez seja um grande esforço no começo, mas gradualmente você se tornará tão natural quanto respirar. Então, agora nós vamos tirar o anjo. Anjo do nascimento. Anjo do poder. Meu da fé, Profundidade. O meu é o anjo da exploração. Maria Inês, perdão. Ana, abre seu mic. A gente está vendo que é resiliência, mas fala. Sim. resistência, Marielle Franco. Para Thaís, flexibilidade. Para Rosana? Para Rosana, cura. Mais alguém? Então, Marinês, é com você, então. Boa noite a todas. E eu vou ler o texto sobre a Escola dos Saberes Ancestrais.
A Escola dos Saberes Ancestrais de Dança Circular é uma instituição dedicada à preservação, disseminação e renovação de conhecimentos relacionados à dança circular. Esta prática, que tem raízes em diversas culturas ao redor do mundo, é muito mais do que uma simples atividade recreativa. É um ritual profundo que conecta indivíduos em suas origens, promove a união e o entendimento entre as pessoas e fortalece o sentido de comunidade. A escola tem propósitos educativos, entre eles preservação cultural, educação integral, formação de facilitadores. Tem também a missão de manutenção dos saberes, através de práticas regulares. A escola organiza encontros regulares, onde os participantes podem praticar e aprofundar seus conhecimentos nas danças circulares. Estes encontros são encontros de troca de experiências e de vivência comunitária, fortalecendo os laços entre os praticantes e mantendo as tradições vivas. Também a escola faz pesquisa e documentação, parcerias e intercâmbios. A escola também tem um grupo de estudo que se reúne às quintas-feiras, a cada 15 dias, e faz a leitura e análise de alguns livros. Essas são algumas das atividades da Escola dos Saberes Ancestrais. É uma escola que se reúne semanalmente às terças-feiras, das 19h30 às 21h30. E tendo a Cristina Bonetti como a coordenadora desta escola, idealizadora e coordenadora desta escola. E a escola é formada também por um grupo gestor, do qual fazem parte a Valéria, a Marieta, a Hortência e a Noemi. E eu, com muito prazer. Então, agora eu vou ler o currículo da Flávia. É isto, né, Marieta? Hoje nós temos a Flávia como convidada. A Flávia tem sido, assim, uma mestra para mim. Desde que eu a conheci, a Flávia é uma pessoa muito meiga, muito dedicada, com muita facilidade para dançar. Eu estou falando, mas acho que a Cristina ia falar antes de mim, né, Cris? Estou fazendo uma apresentação aqui de coração e lembrei que a Cris é que fala. Não, mas você está liberada. Tem que estar fazendo as apresentações todas hoje. Desculpas. Mas é que a Flávia é muito especial para mim. Não faz tanto tempo que eu a conheci, mas eu acho ela de uma meiguice, de um comprometimento, de uma responsabilidade com as danças circulares. Ela dança muito bem e sempre que eu posso eu tenho estado com ela e tenho aprendido muito com ela, né? Ela tem assim uma energia, uma luminosidade, né, que a tornam diferente, e ela leva isto, né, nos encontros. Então, eu só tenho a agradecer a você, Flávia. Foi um prazer enorme te convidar e prazer maior ainda quando você aceitou. Então, é um brinde você estar aqui conosco hoje. Gratidão. Agora eu vou ler o currículo da Flávia. Cris vai falar, Cris? Enquanto eu pego o currículo. Não, você já falou tudo. Agora você fala o currículo. E muito bom você fazer a apresentação do coração, porque realmente ela toca seu coração. Você tem mais contato com ela. Muito feliz também, está tudo certo. Pois assim, antes de ler o currículo, achei importante estar falando isso. Nascida e criada no interior de São Paulo, sempre foi fascinada por dança e natação. Se formou em educação física pela Unicamp e possui especialização e mestrado por esta mesma instituição. Como a qualidade de vida e o autoconhecimento sempre permearam as suas práticas,
Estudou e se formou também como massoterapeuta Reikiniana, instrutora de Lian Kun. Parece que o meu texto termina aqui, Flávia. Só um minutinho. Meu texto parou no Lian Kun. Só um pouquinho, né? Já te mando. Não, ele está aqui, o fato de eu ter aberto o texto da Escola dos Saberes atrapalhou um pouquinho, mas eu já encontro aqui. Mas a Flávia, vocês viram que ela tem formação na Unicamp, né, em Educação Física. Eu vou falar de novo de coração, Flávia. E ela faz um trabalho belíssimo. Eu participei da jornada das 12 Noites Santas. Ela fez aqui em Sorocaba essa jornada e também fez no final do ano, no início do ano, né? Final e início do ano. E só podia ser ela para conduzir essa jornada, porque não é simplesmente, ela não apenas trouxe danças, mas danças contextualizadas com aquele momento, com aquele dia que a gente estava vivendo da jornada. E textos maravilhosos, porque ela também tem uma formação, né? E acho que ela vai falar isso para a gente hoje, na pedagogia do Steiner, do Rudolf Steiner. Então, ela, evidentemente, que isso permeia todo o trabalho que ela faz. E o Lian Kun também está sempre presente, né? Então, quando ela faz algum trabalho na introdução, na harmonização do grupo, ela usa os exercícios do Lian Kun, e mesmo essa questão da formação dela nessa pedagogia do Rudolf Steiner está sempre muito presente. Então, isto dá aí uma luminosidade, um brilho que a iluminam sempre. Gratidão por estar conosco e agora vamos ouvi-la, a palavra é sua. Primeiro agradecer, né? Eu fiquei até, ai meu Deus do céu, tá falando muito, a gente quer se esconder atrás do livro. Mas agradecer por esse olhar, né? Eu sempre falo que se a gente vê que a gente vê no outro é porque a gente tem dentro da gente, né? Então, quando alguém vê algo assim tão especial dentro de mim, eu só posso falar que vocês também têm isso dentro de vocês, né? Porque a gente vai se reconhecendo e se olhando, né? E as 12 Noites Santas, ela surgiu para mim em 2007, quando meu filho tinha 2 aninhos e a gente morava em Brasília e ele ia na escola Waldorf, né? E a escola Waldorf, ela não é uma escola só para as crianças, ela é uma escola para os pais também, para a família. E aí eu entrei de cabeça na escola, fiz o curso básico de antroposofia, né? Curso básico de antroposofia. E naquele ano de 2007, no final do ano, teve um curso sobre as 12 Noites Santas. Eu nem sabia o que que era, mas eu falei, eu vou fazer. E eu tenho até hoje, né, o papelzinho que eu recebi no curso. Durante anos e anos e anos era só isso que eu tinha, né? E todo ano, então, eu fazia em casa, sozinha, quietinha, e fazendo as meditações. E aí, quando foi em 2020 que a gente parou e ao mesmo tempo a gente se encontrou, né? Eu participava muito do Rodas e Varandas. E aí, conversando com Marielza, conversando com Rosana, conversando com a Andrea, com várias pessoas lá, surgiu a ideia da gente, pô, por que a gente não dança as 12 noites, né? Eu falei, eu tenho vontade de dançar essas 12 noites, por que que será que vira, né? E aí a Andrea deu aquela cutucada
Para mim e para Marielza. A Marielza, nós íamos fazer juntas, mas a Mari teve um problema com a família dela, não conseguiu estar junto. E eu fiz as 12 noites. Então, cada noite a gente se encontrava meia-noite no Rodas e Varandas para fazer as meditações e para dançar. Aí a gente vê que assim, as 12 noites santas, ela não tem muito um consenso do dia, né? Tem pessoas que fazem do dia 25 para o dia 26 e eu gosto de fazer do dia 24 para o dia 25. Eu já fiz o dia 24 para o dia 25, já fiz o dia 25 para o dia 26 e para mim, no meu coração, encaixou melhor, porque daí eu vivo a madrugada do 24 para o 25, naquela energia, tenho o dia 25 inteiro para meditar, e nisso vai chegando até o dia 5 e o dia 6, o dia de Reis, né? Então, o que eu fui vendo é que essas 12 noites santas, elas também são um processo que as pessoas vão construindo e conhecendo construindo cada vez mais que elas vão conhecendo, né? A Nina Veiga, que é uma grande expoente da antroposofia, ela já fez de diversas formas, começando por Capricórnio e depois terminando por não sei aonde, e ela foi experimentando e vendo. Eu gosto de seguir o jeito que eu aprendi, né? É, que é trabalhando dentro das hierarquias espirituais, trabalhando dentro da constituição física e das energias que nos chegam através dos portais das constelações, né? Então, cada noite dessas 12 noites, abre-se um portal no céu, um portal relativo a uma constelação. Constelação essa que que configura no nosso corpo uma parte do nosso corpo, e por esse portal chegam até nós seres espirituais, né? Que nos ajudam nesse processo da gente sair de uma vida material, terrena, para a gente ascender até a gente virar a 10ª hierarquia espiritual, né? Porque nós temos 9. E de acordo com Steiner, a gente está aqui para a gente virar a 10ª hierarquia, né? E todas as hierarquias que estão acima, elas estão junto com a gente porque é quando um evolui, todos evoluem juntos. Então, são essas, é a gente sair desse mundo terreno e tentar chegar nessa 10ª hierarquia. E também perceber que a cada ano, né? Eu vou ler um textozinho aqui desse livro que fala das 13 noites santas, tá? Que é do Steiner. E essas 12 noites é como se a cada ano a alma fosse chamada a sentir de novo uma realidade a respeito da qual se pensava ser possível realizar-se apenas uma vez. Mas todo ano a gente pode entrar em contato novamente com esse processo. Então, nesse processo, eu fui descobrindo outros livros, né? Esse que eu apresentei, tem esse também da Edna, né? São livros, textos que vão chegando e vão fazendo parte do processo, né? Fiquem à vontade para perguntar a qualquer momento que eu souber responder, tá? Então, essa é um pouquinho da história, né? Então, 2020, a gente fez o primeiro Rodas e Varandas. Em 2022, a gente fez novamente no Rodas e Varandas, de 22 para 23. Aí, em 23, eu fiz uma primeira vez presencial em Campinas, até a Thaís estava junto. A gente fez um dia presencial. E aí, agora em 2025, a gente fez em Sorocaba, fazendo 2 finais de semana, 2 sábados pela manhã, né? E também teve uma jornada pelo WhatsApp, né? Onde a cada noite era enviado a meditação,
a dança, um didático para a gente poder, cada uma na sua casa, poder estar junto. E aí, quando eu fui vendo, quando a gente fez a primeira vez no Rodas e Varandas, eu percebi que as 12 noites santas não precisam mais ser sozinhas da minha casa, só eu. Mesmo que eu esteja sozinha na minha casa, se tem outras pessoas que podem estar, tipo, ou no WhatsApp, ou mesmo online, como a gente fez, a gente pode estar junto vivendo essa experiência, né? Que é uma experiência de da gente sentir que dos pés até a nossa cabeça, a gente vai vivenciar uma jornada de transformação, né? De pessoas terrenas e materialistas para pessoas espiritualizadas que olham o mundo com uma visão espiritual. Então, é isso que o Steiner quer que a gente viva nas 12 Noites Santas, né? Essa ascensão. E, e dentro da antroposofia, não vou falar que sejam rituais, mas tem sempre coisas que a gente coloca, né? Então, a gente acende uma vela. Essa vela, daqui a pouco eu vou explicar também o que ela traz, né? Mas a gente tem a meditação. Então, toda noite tem uma meditação de acordo com a energia, com o portal que está abrindo naquela noite. Tem o verso das 12 noites. E seria a anotação dos sonhos, né? Então, o Steiner sempre fala para a gente anotar os sonhos, porque os sonhos, essa época do ano, os véus estão tênues. Então, muitas informações, muitos insights podem chegar para o seu próximo ano, podem chegar via sonho. Então, se a gente anota esses sonhos, depois no ano a gente pode estar retomando. Né? Em março, qual foi o meu sonho da terceira noite santa? Ah, nossa, e tá batendo, não tá batendo? Como é que tá? Né? Como que vai ser meus meses? Como que vai ser? E entre o verso a anotação dos sonhos, então a gente colocou a dança, né? Das 13 danças que a gente faz, porque a dança, eu sempre coloco a dança do sol para honrar da onde a gente está partindo, né? De honrar Bernard, e honrar esse sol interno que a gente tem dentro da gente também. Então, eu sempre começo com a dança do sol. E tem mais 12 danças. Dessas 12 danças, só uma é autoral, todas as outras são danças que já existem dentro do nosso processo, já existem, já são consolidadas. Então, a gente poder dançar algo que já está no nosso corpo, com tranquilidade, mas com aquilo que a meditação está querendo trazer para a gente, eu acho que o intuito é esse, né? Da gente poder ter uma tranquilidade no corpo, de dançar algo que o nosso corpo reconhece, mas de trazer um simbólico que pode não ser exatamente o simbólico da dança, mas é algo que, pelo dançar, aquele simbólico chega, que a meditação está pedindo, né? Então, as danças elas foram chegando nesse intuito, né? Não é um trabalho biográfico, nem sei falar, né? Ele é Autoral. autoral. Ele é autoral no sentido de que eu olhei para isso e fui sentindo, mas as danças elas não são necessariamente autorais, né? Elas não são só minhas. E aí tem isso, né? Eu vou ler um texto aqui porque explica um pouquinho. É um texto que eu escrevi no final do ano sobre as 12 noites. Então, assim, vivemos as 12 noites santas conectadas com o que há de mais divino que se ancora e se plasma em nosso ser, corpo, templo. Este caminho de realização e compreensão nos ajuda a intencionar o que queremos realizar, um realizar pautado em uma mente clara, alinhado ao coração aquecido. Como os pastores, criamos um espaço interno para ouvir o que ninguém ouve. Como os reis, somos guiadas pela estrela guia a serviço do nascimento, da paz e do amor maior. Como crianças, nascemos e agora iremos realizar esta jornada, por este ano, repletos do presente recebido.
Então, a vela, ela traz a junção dos pastores e dos reis magos. Porque os pastores, eles foram aqueles que foram observando os animais, foram observando que algo acontecia e foram chegando até a manjedoura para honrar. Então, eles escutaram o seu coração e se guiaram pelo coração para chegar até lá. Já os reis magos, eles viram a estrela guia, e através de uma mente clara, sabendo onde eles queriam chegar, eles foram guiados até chegar a Jesus, até o Cristo. Então, a vela é isso, é onde a gente traz um coração aquecido e uma mente clara. Então, quando a gente acende uma vela, é isso que a gente busca, né, nas 12 noites. E a liberdade de distribuir luz sem diminuir. Então, a gente pode passar uma chama para muitas velas, né? E essa chama não diminui, né? Então, esse é um pouquinho de como começou o percurso, né? De como que ele foi acontecendo. Tudo bem até aí? Tranquilo? Certinho? Aí, eu vou falar rapidamente sobre cada noite, né? Quando a gente tem mais tempo, é um curso maior, a gente tem mais tempo de elaborar o que é cada coisa. Mas hoje eu só vou dar pinceladas para a gente entender da onde a gente está partindo, para onde a gente vai chegar. Marieta, tem como eu pôr uma imagem? Porque daí a gente. Acho que já está liberado. Acho que sim. Então, esse aqui é só um cartazinho, né? Vocês estão enxergando? Agora estão, né? Então, aqui, eu sempre começo com esse texto que eu encontrei como sendo do Rumi, né? E eu vi textos muito parecidos mesmo com essa estrutura. Então, eu sempre começo a minha noite assim: desde que chegaste ao mundo do ser, uma escada foi posta diante de ti para que escapasses. Primeiro foste mineral, depois te tornaste planta e mais tarde animal. Como pode isto ser segredo para ti? Finalmente foste feito homem com conhecimento, razão e fé. Contempla teu corpo, um punhado de pó. Vê quão perfeito se tornou. Quando tiveres cumprido sua jornada, de certo hás de regressar como anjo, e depois disso terás terminado de vez com a terra, e tua estação há de ser o céu. E aí tem o verso. Esse verso das 12 Noites Santas, que é do próprio Rudolf Steiner, ele é feito com a gente em posição de estrela, né? Então, de pé, com os pés afastados, os braços bem abertos, né? Naquela expansão pelo coração. E aí a gente respira, faz uma interiorização e lê, né? Traz esse verso. Que é, com firmeza, eu ocupo meu lugar no mundo. Com certeza, eu caminho pela vida com amor no íntimo do meu ser, com esperança em tudo o que faço, com confiança no meu pensar, força jorrem no meu coração. E aí, do dia 25, da madrugada do 25 até a madrugada do dia 5, a gente vai percorrendo 12 constelações, 12 seres espirituais, é, e essas constelações, elas plasmaram no nosso corpo algumas partes, né? Então, essa é, é um ensinamento muito antigo da era medieval, né? Que o Steiner traz também, ele resgata vários conhecimentos antigos. Então, os pés, né, foram plasmados pela constelação de peixes, o tornozelo, panturrilha,
por aquário, né? E assim a gente vai indo até chegar na cabeça, que é Áries, né? E aí, para cada noite, então, a gente tem uma meditação, né? E algumas coisas que a gente sempre pensa. Então, nessa primeira noite, que vem da constelação de Peixes, do portal de Peixes, onde os nossos pés foram plasmados, né? Os pés trazendo para a gente essa, essa verticalização. Então, quando a gente pisa, põe os pés no chão, se ancora e se eleva, a gente tem essa verticalização, a gente tem uma expansão do olhar, né? E com isso, o nosso próprio pensar, ele se expande também. E daqui, a gente recebe os sábios da humanidade, né? Não é realmente uma hierarquia espiritual, mas são os sábios que existem entre nós, que existiram, que ainda estão entre nós, trazendo o entendimento de que nós possuímos força para afirmar o nosso destino em nossos pés e alcançar a nossa liberdade individual, né? Porque o Steiner ele traz que a gente tinha uma época que a gente, muitos anos atrás, né? Era uma consciência de grupo, era o grupo que funcionava. E aí essa individualidade foi chegando, foi chegando, foi chegando, até a gente ter essa liberdade individual, né? Então, aqui é isso, a gente se firmar nos nossos pés, né? E ter certeza de quem somos, né? Do eu sou, de chegar nisso. Na segunda noite, a gente já começa a entrar nas hierarquias espirituais, entramos na terceira hierarquia espiritual, que tem 3 hierarquias aqui dentro. Então, a próxima noite, que seria o Aquário, a gente tem a formação no nosso corpo dos nossos tornozelos, panturrilhas e pés. E os tornozelos trazendo para a gente, né, o prazer, as panturrilhas, as nossas, tendo a força das hereditariedade relacionada com a nossa panturrilha, e as nossas pernas sendo exatamente aquelas que nos levam para frente, que nos fazem caminhar, né? E os anjos, que são os seres espirituais que chegam aqui, eles são conhecidos como filhos da vida, né? Derramando água sobre a gente, né? E aqui eles nos lembram da gente permanecer fiéis aos nossos ideais e às nossas metas individuais. Na terceira noite, portal de Capricórnio, a gente tem plasmado no nosso corpo, então, os joelhos, que é a sede do nosso orgulho, do nosso eu. E aí aqui a gente tem que aprender a reverenciar o Supremo com humildade, né? Os arcanjos, que são os seres da luz que chegam até nós, que são os guardiões da inteligência cósmica, tendo a missão de proteger o amor divino, eles nos ensinam a ter coragem para alcançar as nossas metas no coletivo, né? Pensando no coletivo sempre o bem comum, né? Então a gente saiu de uma individualidade onde eu tenho a minha meta individual e agora eu começo a pensar na meta do coletivo, né? Na quarta noite, a gente tem o portal do Sagitário, onde as nossas coxas e nádegas são plasmadas, a sede do nosso querer e do nosso poder. E aí a gente já pode fazer, né, pensar sobre os centauros e o próprio Quirón, né, que é um dos símbolos de Sagitário. E chegam até nós aqui, então, os arqueus, que são os seres da personalidade, porque eles sabem que eles possuem um eu, né? E ensinando para gente a fortalecer a nossa personalidade, então, para a gente ter clareza do nosso papel nos grandes ideais humanos. Então, cada vez mais a gente está expandindo o nosso olhar.
Primeiro eu, minhas metas, as metas do grupo e agora as metas dos ideais humanos, né? A partir da quinta noite, a gente já entra na segunda hierarquia espiritual, que são os seres que acolhem e realizam os planos divinos. Então, na quinta noite é o portal de Escorpião. Lembrando que uma das visões, um dos símbolos também de Escorpião é a águia, né? Quando o escorpião sai do, do, do escuro e consegue fazer essa transmutação e vira a águia, né? Que olha tudo de cima, que sabe o que quer fazer, né? No nosso corpo, são os órgãos genitais, então, que são plasmados, o local da criação da vida, de uma nova vida. E os exousiais que chegam até nós, né? Que são os seres da forma, ou também chamados de Elohims. E eles ensinam a gente a renascer das crises, né? Aceitar as nossas imperfeições para superar e transformar, recriando a vida. Então, nesse dia, é isso que a gente pensa e medita. Na sexta noite, a gente entra pelo portal de Libra, então, e aí a gente tem plasmado no nosso corpo a nossa pelve e os nossos rins, justamente que dá nosso equilíbrio. E aqui a gente tem os dinamis que chegam até a gente, que são os seres do movimento dinâmico. Então, o equilíbrio tem que vir através do movimento, ele não pode ser estático. Então, aqui a gente equilibra na alma as forças do passado e as possibilidades do futuro em correta correlação para criarmos uma vida coerente e harmoniosa. Então, essas são as forças dos dinamis. Na sétima noite, dia 31 de dezembro, pelo portal de Virgem, a gente tem plasmado no nosso corpo o nosso ventre, que é o espaço onde esse novo ser que começou a ser criado, é onde ele vai ser acolhido e gestado, né? São os quiriotetes que chegam, são os seres da sabedoria, trazendo essas forças de acolhimento e nutrição para a nossa vida e nos ensinando a criar e desabrochar a vida a partir do nosso interior, né? A partir de agora, a gente já entra na primeira hierarquia espiritual, que são aquelas mais próximas, mais elevadas, né? Elas manifestam as intenções divinas através do macrocosmo para dentro do nosso sistema solar. E na oitava noite, a gente recebe pelo portal de Leão os tronos, que são os seres da vontade. Esse portal de Leão, ele plasmou no nosso corpo o nosso coração, né? Que traz coragem para realizar no exterior o que é determinado a partir da voz do nosso coração. Os tronos, então, eles manifestam as intenções divinas, eles despertam a consciência inspirativa, o entusiasmo e a coragem para vencer as provas que nos são, que nossas escolhas nos trazem. Oxe, algo está acontecendo. Na nona noite santa, dia 2 de janeiro, pelo portal de Câncer, a gente tem plasmado no nosso corpo, então, as nossas costelas e o nosso tórax. E aqui é onde a gente está o mais próximo do cinturão de asteroides, cinturão de estrelas que tem no cosmos, né? E por esse portal, então, chegam até nós os querubins,
que são os seres da harmonia, nos lembrando e trazendo para a gente que a proteção, trazendo proteção e aconchego para as transições, para que elas ocorram de forma harmoniosa. Na 10ª noite, dia 3 de janeiro, a gente recebe pelo portal de Gêmeos, tá? Os serafins, que são os seres do amor. Aqui a gente tem plasmado, então, os nossos pulmões, os nossos ombros, os nossos braços. Podemos pensar que os pulmões, então, eles têm dentro de si um mundo espiritual. Então, quando a gente inspira, o nosso mundo espiritual está dentro da gente através dos nossos pulmões. E pensando através dos braços, eu penso assim, que a gente pode criar e manifestar o nosso mundo interno através dos nossos braços, das nossas mãos, né? Os serafins, eles trazem para a gente que a gente é gêmeos de Deus. E que a fraternidade, como o mais poderoso impulso para a vida social, nos ajuda a superar o individualismo e a solidão. Então, aqui, a fraternidade se faz presente. Dentro do próprio mito que tem aqui com relação a gêmeos, né, de Polideucos e Castor, né, que eram dois irmãos, filhos de Zeus, com duas mães. Uma mãe era uma deusa, a outra não. E quando o irmão morreu, o outro pediu para tirar a vida eterna dele e passar para o irmão. E aí Zeus leva os dois e transforma os dois na constelação de Gêmeos, né? Então, o amor fraterno aqui. Na 11ª noite, através da constelação de Touro, a gente tem plasmado então a nossa garganta. O Steiner fala que a garganta, ela é um órgão que está em plena transformação, plena evolução, e que daqui a algum tempo a palavra falada, ela vai ser magnetizada, ela vai ser plasmada. Então, que a nossa palavra vai ganhar a força de plasmar e materializar tudo aquilo que a gente falar. E desse portal, que já está nas fronteiras do universo, né, já está lá na esfera do zodíaco, a gente recebe o próprio Espírito Santo, né, trazendo o sopro divino, e a grande expansão da nossa alma. Aqui a gente medita e pensa sobre a plenitude do amor divino, né? E a nossa persistência em relação a que a gente pretende alcançar, né? Se aquilo que eu pretendo alcançar realmente faz parte da minha missão, né? Daquilo que é uma vontade genuína e divina, a persistência, ela é trazida aqui para a gente concretizar isso, né? E aí, a 12ª noite vem pelo portal de Áries, que plasmou na gente, então, a nossa cabeça, pensando que essa cabeça, então, ela vence a gravidade, né? Primeiro quando a gente engatinha, depois quando a gente se coloca em pé. E do mesmo jeito, quando a gente eleva, a gente proporciona essa ampliação, então, né, do nosso horizonte humano. E quem chega desse portal é o próprio Cristo, é o próprio eu do cosmos, né, que entra na esfera da existência humana, expandindo o amor. Então, o Espírito Santo traz uma expansão da alma e o Cristo traz uma expansão do amor. E o intuito é que quando a gente chegar nesse nível, a gente se transforme na 10ª hierarquia espiritual, né? Que assim como cada hierarquia tem, né, um papel,
O papel da 10ª hierarquia espiritual é a gente se tornar ser da liberdade e do amor, né? É, tudo bem até aí? Tranquilo? Sim. Então, vamos parar aqui. Tá? E aí, eu sempre, quando eu aprendi as 12 Noites Santas, ela sempre foi disso, do dia 25 até o dia 5, 6, né? E eu sempre faço na madrugada, madrugada do 24 para o 25, 25 para o 26. Mas você pode fazer de manhã, na hora que você acorda. Ah, não, eu quero fazer na noite. Não tem problema. Foi o que eu falei no começo, né? Existem várias pessoas que vão fazendo. A maioria faz do 25 para o 26. Eu, quando eu experienciei do 25 para o 26, eu senti que para mim fazia mais sentido fazer do 24 para o 25. Porque daí, quando eu chego no dia. Tá aqui, no dia 5 de janeiro, na madrugada do 5 de janeiro, eu tenho 5 de janeiro inteirinho para viver esse dia e poder chegar no dia 6 e viver o dia de Reis. É o que eu sinto, né? Por quê? Porque o Dia de Reis ele também faz parte, de uma certa forma, dessas 12 noites santas. Porque o Dia de Reis ele vai lembrar para gente que entre o Natal e essas 12 noites santas, a gente tem, eu reconheço que no Natal eu vejo e sinto e vivencio o nascimento da criança primordial. Mas quando eu penso no Dia de Reis, quando o Dia de Reis chega e tudo que ele simboliza depois também, eu posso vivenciar essas 12, 13 noites como se fosse o período de, do batismo de Jesus Cristo, de Jesus para Cristo, né? Porque a antroposofia ela traz isso, né? Que durante 3 anos, que foi o tempo que Cristo realmente viveu na Terra dos 30 aos 33 anos de Jesus. É o tempo em que Cristo viveu na Terra. Na antroposofia, o Steiner traz isso. E o batismo, ele traz para a gente que é o nascimento do ser humano divino. Então, eu tenho o nascimento da criança primordial e eu também posso fazer toda essa trilha, essa jornada, rumo ao batismo, que é o nascimento desse ser humano divino, né? E no dia de Reis, Cristo, Jesus, ele recebe 3 presentes, né? Ele recebe o ouro, o incenso e a mirra. O ouro, ele representa a sabedoria e a inteligência, né? Ele é ligado às forças do sol e ele potencializa o nosso corpo físico. Imagina uma criança recebendo isso, né? Imagina a gente recebendo isso nesse 13º dia, né? A gente recebeu ouro, esse metal do sol, esse metal do Cristo, que ajuda a gente num pensar puro e espiritual. Então, quando foi oferecido, quando Belchior ofereceu para Cristo o ouro, ele ofereceu nessa intenção. O olíbano e o incenso, eles representam a intuição espiritual e a oferta, o sacramento, a devoção, né? Então, ele fortalece o desenvolvimento harmônico da alma e ele é símbolo da divindade, conexão entre o terreno e o espiritual, a alma e o sentir, né? Então, é isso que o Gaspar ofereceu para Cristo quando. E é isso que a gente recebe também ao final dessas 12 noites santas. E a mirra, símbolo da morte, sacrifício do terreno, para que o superior possa viver. Ele atua no desenvolvimento espiritual, na cura. Ele prepara o corpo de volta ao mundo espiritual. Então, foi um presente recebido de Baltazar.
Então, são símbolos da consciência dos eventos espirituais que ocorrem por trás dos fenômenos físicos externos. Aqui a gente tem, nesses três presentes, a gente tem um presente para o espírito, um presente para a alma e um presente para o corpo, né? A gente tem esse corpo físico, que é o nosso templo. Tô lembrando do que a Cris trouxe para a gente no começo, né? Falando do livro da Eileen, né? Se a gente tem a luz, por que que a gente não usa? Por que que a gente deixa o quarto escuro? E é a mesma coisa com a gente, né? É, quando a gente faz essa jornada, eu acredito que a gente sinta isso, que cada dia a gente coloca uma luz em alguma parte da gente, em algum conhecimento que tem na gente e que está escondido. É, e mesmo conhecimentos que a gente não tem consciência, mas que vão chegar de alguma forma, né? E que cada noite que a gente faz isso, e a cada ano que a gente faz isso, ele nunca é igual dos anos anteriores, porque você não é a mesma pessoa. Então, essa luz que a Aileen trouxe para a gente, né, que a Cris leu, eu sinto que essas 12 noites santas faz isso, pelo menos para mim. Eu sinto esse propósito de iluminar e me ajudar nesses 12 meses que vão vir, né? Porque tem isso, se a gente anota os sonhos ou anota a sensação que acordou, tipo, eu não lembro o sonho, mas eu acordei assim, e aí você vai lendo no conforme dos meses, você vai retomando e retoma também a meditação. Teve um ano que a gente fez isso, a gente fez os 12 meses santos, né? Eu tenho um grupo que a gente se reúne uma vez por mês e a gente fez os 12 meses santos e foi muito interessante também poder relembrar, reviver e dançar aquela energia naquele mês. Então, é um pouquinho disso, né? Assim, para mim, esse período, ele é um período muito especial. Ele se tornou muito especial desde 2007 para mim, quando eu aprendi. E, e é difícil, não é muito fácil, porque é uma época da vida da gente que pede para a gente ir para fora, né? Então, se a gente ou a gente recebe ou a gente é recebido na casa de alguém, né? Mas é muito gostoso, nem que seja só fazer a meditação, é muito gostoso a gente poder ter esse olhar para a gente, para esse espiritual que essa época do ano possa trazer, né? É, é um pouquinho disso, né? Agora eu deixo com vocês, se tiver alguma questão, se ficou meio confuso, né? Eu tô aqui. Acho que tem dança também, tá? Se a gente quiser, a gente pode dançar. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa para Flavinha ou falar? Rosana. Antes, eu só queria dizer que eu amei as figuras que você trouxe, Flavinha. Lindas, lindas, cada uma mais linda que a outra. Todas da internet. Eu fui procurando É, e fui vendo. mas foi muito bonita, são muitas muito bonitas. Pode falar, Obrigada. Rosana. Eu não sei o que eu fiz aqui, peraí. A gente está te ouvindo. Bati na Valéria sem querer. Não, eu queria dizer que eu conheci as 12 Noites Santas na pandemia lá em 2020. E foi uma ocasião muito especial, assim, de poder viver aquele tempo. Eu nunca tinha vivido entre Natal e o Dia de Reis daquele jeito, né? E eu não sou da antroposofia. Eu confesso que no primeiro momento me causava muita estranheza essa coisa de plasmar as partes do corpo, as constelações, mas eu gostava da atmosfera.
e justamente na pandemia, entre 2020 e 2021, foi aí a primeira vez, aquela atmosfera me pegou. E desde lá, eu venho vivendo esse período, às vezes com a Flávia, coordenado por ela, e teve uma vez que foi sozinha, foi por minha conta e risco que eu fiz com a Nina, que, né? Agora, o que eu queria testemunhar, que eu adorei, não é coincidência, né? Esse ano e o ano passado eu entrei na pós-graduação de saúde integrativa. E a gente teve aula com um cardiologista. E o cardiologista integrativo simplesmente traz essa definição, que nós somos fecundados, nós somos gestados, e durante o período da gestação, nós passamos por todas as constelações zodiacais e nascemos para consolidar aqui e descobrir aqui qual é a missão que a gente tem. Isso, vindo da Flávia, tudo bem, eu estou entendendo que ela está nesse caminho e ela ia me falar. Agora, quando um cardiologista integrativo olha para o ser humano a partir destes princípios e dessas energias e conjuga com isso as energias dos chakras de cada situação, o movimento da serpente que sobe, o outro que desce, os elementos, quando que é água, quando que é fogo, eu simplesmente me apaixonei pelas 12 noites santas e é incrível como um saber ancestral deste porte é uma grande chave para um cuidado de saúde em pleno século XXI. Essa acho que eu não tinha te contado ainda, acho que eu não tinha te contado, mas e aí isso passa a fazer muito sentido, porque é um tempo que você dá para refazer esse caminho. Então, as 12 noites santas adquiriram um sentido e um significado muito importante para mim, né? E a atmosfera fica fascinante mais ainda. E a Flávia consegue. Essa atmosfera, quem me apresentou foi a Flávia, né? Então, e, e aí ela escolhe a música, ela escolhe o gesto, ela escolhe o ritmo, que tem muita conexão, muito sentido. Então é muito bonito e eu agradeço muito a chance de poder ter ela aqui hoje na Escola de Saberes Ancestrais, porque isso é um saber ancestral que vai, não dá para falar que é a lei da dança, né? Mas que anda de mão dada com muito tempo dessa dança, muito tempo. E o exercício do cara fazendo o diagnóstico, sem comentários. Era uma coisa impressionante. Então, e como nada é por um acaso, né? Não foi por um acaso que eu entrei nisso, é lá em 2020. Então, muito obrigada, Marieta, muito obrigada, Cris, de ter dado essa chance, ter esse material gravado, guardado, porque pode todo mundo ter esse primeiro momento de estranheza, mas, gente, isso está na crista da onda, não como modismo, mas como compreensão da saúde, da presença,
de como o corpo está respondendo a todas essas pressões que a gente está sofrendo. É impressionante, é impressionante. Então, Flávia, obrigada, hein? Eu que agradeço, Rô. Flávia, foi excelente, né, a sua explicação, mas eu acho que para o grupo seria bem interessante se você agora conectasse uma noite com uma dança, Sim. para que eles percebessem o clima e como que você faz esse trabalho, que daí é tudo, fecha com tudo isso que a Rosana falou. Eu tinha pensado em fazer a noite relacionada com o mês de março, né? Mas se alguém quiser fazer, pedir alguma outra coisa específica, porque assim, a gente está no mês de março, aí eu pensei em fazer o que seria a terceira noite santa, né? Pode ser? E aí, se der tempo, a gente pode fazer mais uma outra dança também, tá? Então, é só para vocês situarem, então. Então, eu vou ler novamente o verso, tá? Aí eu vou ler a meditação e aí a gente na meditação a gente vai se colocar nesse lugar, né? Dessa estrela, para quem for dançar, né? A dança que a gente vai fazer nessa noite é Roda La Montanha, né? Acho que todo mundo deve conhecer, mas aí eu explico de novo, tá? Então, desde que chegaste ao mundo do ser, uma escada foi posta diante de ti para que escapasses. Primeiro foste mineral, depois te tornaste planta e mais tarde animal. Como pode isto ser segredo para ti? Finalmente foste feito homem, com conhecimento, razão e fé. Contempla teu corpo, um punhado de pó, vê quão perfeito se tornou. Quando tiveres cumprido sua jornada, de certo has de regressar como anjo, e depois disso terás terminado de vez com a terra, e tua estação há de ser o céu. Seria a noite do 27 de dezembro, então. Os arcanjos, seres da luz, atravessam o portal de Capricórnio, nos despertando para um anseio do bem comum, ampliando nossa coragem com humildade e flexibilidade para alcançar as metas no coletivo, fortalecendo nossa personalidade através da expansão da luz e autonomia de nossa inteligência, ansiando pelo bem de todos. Medite. Como eu me relaciono com os outros? Como eu uno os opostos? Sou capaz de ver de forma abrangente as situações que me chegam? Sou flexível e estou me atualizando? Eu sei aceitar ideias alheias e o fluxo da vida? Então, tendo em mente que os arcanjos são os guardiões da inteligência cósmica, com a missão de proteger o amor divino, a gente vai dançar a Loda La Montanha. Quando a gente dança, né, Loda La Montanha, a gente vai caminhar na roda, buscando essa inteireza, buscando um caminho mais tranquilo. E a gente vai 1, 2, 3, 4. Porém, a vida, ela é feita não só
né, de caminhos retos, diretos. A gente às vezes tem que permear, né? Subir, descer. Então a gente vai fazer o grapevine para a esquerda, vai fazer cruza à frente, abre, cruza atrás, abre, cruza à frente, abre, cruza atrás. Abre. E aí a gente repete. 1, 2, 3, 4. 1 e 2 e 3 e 4. E aí a gente vai subir, então, entrar em contato com o divino, lembrando que a constelação que a gente está é constelação de Capricórnio. O arquétipo de Capricórnio é a cabra com rabo de peixe. Então, a cabra que chega no mais alto, né? No mais luminoso da montanha, e o peixe que te leva para as profundezas do seu inconsciente. Então, são com essas forças que aqui a gente vai lidar, né? Que os arcanjos vão ajudar a gente com essa inteligência cósmica, vão nos auxiliar a unir esses opostos, né? A trazer essas relações. Então, aí a gente vai para o centro, né? 1, 2, 3, 4. Balança 1, 2, 3, 4. Volta. 1, 2, 3, 4. Balança 1, 2, 3, 4. Junta. E aí eu faço o símbolo, né? O triângulo, o símbolo da Trindade de Deus. Vai subindo, se expande, junta e volta, né? E aí a gente repete mais uma vez. Então, desde o começo vai ficar 1, 2, 3, 4. 1 e 2 e 3 e 4 e 1, 2, 3, 4. 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e balançou. Volta atrás e balançou. Junta, sobe, faz a linha escada e volta. Repete. 1, 2, 3, 4. Balanço, balanço. Volta atrás, balanço, balanço. Junto, sobe, junta e desce. Lembrando que ela é de mãos dadas no começo. A gente faz, se eu não me engano, 3 vezes. E aí, quando estiver finalizando, a gente só faz os 4 passos na roda, 4 passos para o centro e retorna. Finaliza a dança. Tudo bem? Podemos ir?
Então, eu sempre tentei trazer dança, pensando no arcanjo, no arquétipo do arcanjo, da constelação. Eu sempre fui trabalhando com isso para escolher as danças, tá? Então, tudo bem? Eu quero agradecer muito, Flávia. Eu não te conhecia, agradeço demais. Eu sempre fui muito ligada em astrologia, essas coisas do corpo com relação às estrelas, às constelações. Eu já fiz vários cursos de astrologia e, assim, eu estou mais feliz por ter dançado. Há muito tempo eu não dançava, eu não fazia essa dança que eu adoro. Então, assim, eu quero te agradecer muito, viu? Muito obrigada. Foi uma noite diferente. Bem, obrigada. Eu que agradeço, Marlene. Gratidão. Eu também eu não manjo nada de astrologia, mas a música, né, Lô da La Montanha, é, você fez uma conexão perfeita com o em cima e o embaixo, né, o dentro e o fora, Uhum. uma harmonia assim, plena, plena. Adorei. Muito bom, querida. Parabéns, como sempre. Obrigada, Aninha. Essa é a Flávia, né? Isso é um pouquinho, pouquíssimo do trabalho dela. Tá sem microfone, Marieta. Isso, desculpa. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa para a gente já ir finalizando nossa noite, a Flavinha poder falar suas últimas palavras? Cris está chegando ali, acho que no quarto. Não sei se ela quer falar alguma coisa. Flávia, queria te agradecer, assim, fiquei muitíssimo feliz da tua presença, né, de relembrar também os nossos encontros lá do Carev. E assim, as meninas mandam muito, né, dessas noites santas, mas eu nunca tinha acompanhado, achei bem interessante. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço muito. Esse não é um conhecimento meu, né? As 12 Noites Santas, ele é um conhecimento ancestral, não tão ancestral assim, né? Porque assim, o Steiner trouxe para gente e, e a gente sabe que essa época do ano, elas são datas relativamente novas, né? Porque foram datas colocadas recentemente, né? A gente sabe que o nascimento de Cristo não foi nesse dia, a gente sabe, né, várias coisas. Mas já tem uma egrégora nisso, né? Já tem uma energia dessas 12 noites. Então, e a gente poder recuperar essa sacralidade desse período, para mim, começou a fazer sentido, porque era uma época que eu não gostava, né? Não via sentido no Natal, não via sentido, né? Ano Novo era sempre aquela festa, e Dia de Reis, então, nem sabia o que era. E aí, quando as 12 noites chegaram para mim, ela ressignificou mesmo toda essa época do ano, ressignificou esse. Eu não sou estudiosa de astrologia, mas ressignificou esse. Eu sou estudiosa do corpo, né? Sou formada em educação física, e isso sempre foi algo que me brilha os olhos, né? O autoconhecimento através do corpo. O nosso corpo conta muita história, né? E poder ver essa história sendo contada também de baixo para cima e de cima para baixo, eu acho que para mim também faz muito, assim, muito sentido. Então, e quando a gente pôde dançar, aí fez mais sentido ainda, porque daí parece que o conhecimento que está aqui
parece que ele faz download no corpo, né? Ele vem para o corpo até da forma que a gente não sabe. Então, é isso. Agradeço muito a presença de vocês. É, espero que vocês curtam e quem sabe, né? Vão mais. Flávia, quero te agradecer imensamente. Foi muito especial a sua condução das 12 Noites Santas, né? E eu gosto muito dessa meditação. Já há alguns anos eu fazia lá em Pirinópolis. Também eu conheci com a Rita, que ela dançava isso lá em Brasília, no Ontaré. E sua condução é muito doce, você é muito doce, né? Então isso é muito legal. E depois eu quero o nome desses livros, porque eu tenho um grupo que já fez comigo algumas vezes, né, pelo menos a meditação, que sempre gosta, todo ano. E eu achei muito importante o seu conteúdo, que eu vejo da importância de, de ter um conteúdo mais consistente, não só aquelas mensagens, né, que a gente tem pelo YouTube, né, que são lindas mesmo, mas é muito importante aprofundar. Então, agradeço muito, sua presença foi muito especial aqui. Gratidão. Volte sempre. Obrigada, Cris. Muito obrigada a todas. Flávia, gratidão pela sua presença. Foi muito lindo. A Escola dos Saberes Ancestrais agradece e fica mais iluminada depois dessa sua fala. E essa dança fechou, como disse a Ana de Jesus, né? Fechou, foi maravilhoso. Gratidão. Eu que agradeço, meninas. Gratidão, gratidão.